Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula hoje, né? Nossa aula hoje é sobre o gênero notícia, né? Nós já falamos um pouquinho nas aulas anteriores. Então, o texto que abre a unidade 5 é sobre a robô Sofia, né? Então, vamos primeiramente falar sobre, na primeira página da apostila de vocês, se vocês acompanharem aí na página 27, nós temos na área tecnológica as informações sobre inteligência artificial estão cada vez mais frequentes. Antes de ler a notícia, eu gostaria que vocês respondessem, né, a 3 perguntinhas aí. Então, antes de iniciar o texto, nós temos aí a questão, né? Por que será que fala sobre o robô Sofia? Né? Ele trata aí de um texto que ele vai traz este robô, né? Como se ela tivesse assim a inteligência humana, né? Então, ao saber que irá ler uma notícia, o que você espera encontrar no texto, né? Então, nós esperamos encontrar no texto o quê? A referência deste robô, né? O que será que esse robô faz? Ou o que será que esse robô vai fazer? Não é mesmo? Na segunda perguntinha, a notícia faz referência a um robô chamado Sofia. O que pode indicar a atribuição de um nome humano a um robô? Então, isso daí, ele vem nos trazer, assim, a imaginação. Como será esse robô, né? Será que ele tem a mesma inteligência que o humano tem? Ou não, né? Então, nos leva, assim, a uma expectativa, uma imaginação. O que será que vai ter? O que será que nós vamos encontrar no texto? E na perguntinha 3, nós temos, no título, há o uso de uma forma do verbo sonhar, né? O verbo, ele está no infinitivo. Assinale a definição que mais se aproxima do sentido desse verbo, considerando o título da notícia. Então, nós temos aí, ver em sonho, ter pesadelos ou delírios, desejar algo, né? Ou almejar algo aí, pretender alguma coisa, ou imaginar algo. Então, aí, o que nós deveríamos assinalar é a opção de desejar algo, né? Por quê? Porque a robô Sofia aí, qual que é o desejo dela, né? O que ela pretende fazer? Então, tem vários desejos, né? Brincar, assistir a filmes, a desenhos. Então, nos traz uma ideia assim bastante ampla. O que será que esse robô quer fazer, né? Ou vai fazer no decorrer do meu texto? Então, aí nós temos a parte da abertura, né? Então, a notícia. A notícia é um relato objetivo, bastante imparcial, sobre fatos do cotidiano, né? Então, isso daí, ele tem que ser, a notícia, um fato verdadeiro, né? Considerado, assim, de bastante relevância para o interesse do público ao qual vai ler a notícia, né? E esse relato, ele é de algo que possa ser de uma forma mundial, do mundo todo, né? Uma notícia que abrange o mundo todo, ou simplesmente regional, ou local, né? Então, a notícia é de algo que aconteceu, né? Não num passado distante, mas no momento ali, né? Então, na notícia, aqui são aquelas perguntinhas que eu iniciei para vocês, né? São as 3 perguntas. Então, nós temos aqui o texto que abre a unidade, né? Robô Sofia sonha em ser tão inteligente quanto os humanos.
Se vocês observarem aqui no início da minha notícia, olha, ele traz a agência de quem está noticiando o fato aí, né? Que é F. Então ele traz a data, 8/6, que foi isso em 2017, e ele traz também o horário, né? E aqui nós temos a autora de quem escreveu o texto, que é a Aina Marti, né? Então, ao longo do texto também, nós temos que observar o quê? Que no final do texto, ele traz um suporte, né? Neste suporte, ele vai nos dar onde que esse texto, essa notícia foi publicada. E ela foi publicada ali, como nós podemos ver, aqui nós temos o suporte do texto, né? Marti, Aina, robô Sofia sonha em ser tão inteligente quanto os humanos. Então foi disponível no site aqui de notícia BOL, né? Então um site de notícias que nós temos aí. Na questão 7, né, falando então da data da publicação, que nós vimos que está no alto da página, a autora do texto, né, que é a Aina, e também o local onde esse texto foi publicado, que é o site da BOL, né? Então nós temos aqui na questão 7, a data da publicação, que foi no dia 8/6 de 2017, às 17 horas, né? A autora do texto foi a Aina Marti, e onde ele foi publicado, que foi no BOL, um site brasileiro de notícias e variedades, né? Então, a BOL aí, ele não comenta nada a respeito do texto, ele simplesmente serve para noticiar. Então, nós temos aqui a estrutura da notícia, né? O título. O título da minha notícia é um elemento bastante fundamental para a estrutura e compreensão da notícia, porque ela revela em poucas palavras o fato exposto, né, no decorrer do meu texto. Então esse título, ele deve chamar a atenção do leitor pela razão da qual geralmente é escrito, né? Esse título, ele deve ser escrito em letras maiores, diferentes das letras usadas no corpo do texto, né? E no título da notícia, nós não colocamos sinal de pontuação. Por que nós não colocamos sinal de pontuação? Porque o texto não está acabado, não está terminado, né? Então, no título, nós não utilizamos nenhum tipo de sinal de pontuação. Então, tem um exemplo aqui, olha. Saiu o resultado da prova do Enem, né? Ele não aparece nenhum sinal de pontuação. Por quê? Porque nós não sabemos ainda, né? O que está falando ali, certo? Aí nós temos também o subtítulo ou a linha fina. Esse subtítulo, ele apresenta as informações de maneira mais ampla, né? De uma maneira mais vaga do que as informações que está mesmo no título, né? Então nós temos o título, temos abaixo do título, nós temos o subtítulo ou a linha fina. Nós podemos chamar tanto de subtítulo quanto de linha fina. Temos também na estrutura da notícia o lead, né? O que é o lead? O lead é uma síntese das informações básicas sobre o fato que está sendo noticiado ali. Então, em sua estrutura, é possível conter um sujeito que ele é formado por quem? Ele é formado por um sintagma nominal e um predicado, que é formado pelo meu sintagma verbal. E suas circunstâncias, né? Que nós temos, essas circunstâncias são os advérbios de tempo, de lugar, de modo, né? Então, essas circunstâncias aí acontece da ocorrência dos fatos aí, que vai indicar o tempo que aconteceu, o lugar que aconteceu, o modo em que aconteceu. Então, no lead ainda, nós temos, como nós vimos no slide anterior,
que no decorrer do meu texto, ali nesse lead, essas perguntinhas, né? O que aconteceu, com quem aconteceu, onde, por que aconteceu, ele pode estar logo no início do meu texto, no lead, né? Ou ele pode também aparecer no decorrer do meu texto, no meio do texto, ou finalizando o texto, tá? Então, o que aconteceu? Os elementos que compõem a notícia, né? Então, eu coloquei ali tais como, com quem? Então, aconteceu com que pessoa? Com que coisa? Com qual instituição? Quando isso aconteceu? Então, a data, né? Que aconteceu aí a notícia, ou o período de tempo que isso aconteceu. Onde, né? O lugar, o local, tá? E por qual motivo também isso aconteceu. No lead clássico, as regras são 2 itens, né? Então, ele começa sempre pelo sintagma nominal, né? Que é o sujeito da minha oração, ou pelo circunstancial, né? Que é de onde, como, o modo que aconteceu, o tempo e o lugar. Se a informação for mais importante ou mais interessante, né? Aí for o sujeito da minha oração ou a ação dela entre si, geralmente nós começamos pelo sujeito, né? E nunca com a ordem aí inversa da minha oração. Um outro elemento importante também é o corpo do texto. É a parte mais extensa do texto que inicia logo após o lead, né? Então, nós temos o título, o subtítulo ou a linha fina e o lead. Título, linha fina e o lead, eles vão nos trazer informação para arrebatar o leitor. E o título, que é o mais, ele deve ser um título assim bastante impactante, deve ser um título que ele chama a atenção do meu leitor, né? Ao ele ver o título, ele fala, nossa, o que será que aconteceu, né? Aí ele vai, então, se interessar pela leitura da notícia. O corpo do texto, ele nos traz as relações mais importantes, né? Propriamente dita aí, da notícia, o qual está sendo noticiado. E também ela vai ampliar as novas informações, os novos detalhes, né, que pode acontecer no meu texto, né, que vai acontecer sobre o fato ali que vai ser noticiado. Os depoimentos aí, eles são depoimentos de pessoas envolvidas nas notícias, né? Então, esses depoimentos, eles podem ser exatamente como a pessoa fala no momento ali que está sendo marcado. Então, esse depoimento, você pode colocar, nós podemos colocar, utilizar aí as aspas, né? Para poder deixar marcado de uma forma mais indireta o que foi dito dentro da minha notícia, dentro do fato que eu estou apresentando lá. Então, fato ou opinião. O que é o fato? O fato é algo que aconteceu de verdade, né? Tem como eu provar que aquilo aconteceu. Então, é algo que aconteceu e que eu posso comprovar isso. Já a opinião é a interpretação que alguém faz a respeito deste fato aí, tá? Então, é diferente fato de opinião. O fato nós comprovamos, a opinião não. A opinião é a interpretação que nós fazemos do fato que está sendo exposto lá. Temos também a notícia, né, com fato parcial ou imparcial aí. Então, o texto jornalístico da notícia, ele é caracterizado através de quem? Da sua objetividade, né? Então, ele deve ser feito
um relato impessoal daquilo que aconteceu, pois vem no caso das impressões do que o autor está falando, né? Quando o fato lá foi noticiado. Então, ele não coloca a sua, como que eu diria? Ele vai falar de uma forma impessoal, ele não vai colocar ali nada daquilo que não aconteceu ali no momento, né? Da notícia, o qual está sendo apresentado. E nós temos nas páginas 29 e 35, né? Os exercícios de 5 a 21 para vocês fazerem, ok? Espero que vocês assistam ao vídeo aula e resolvam as atividades, ok? Até a próxima, um beijinho para todos.